Bom, vamos a Hebreus capítulo 13, nós temos estudado Hebreus, o livro de Hebreus desde 1º de outubro do ano passado. Daqui a uma semana, daqui a mesma semana, nós completamos 1 ano estudando Hebreus. Vamos fazer até uma festa de aniversário aqui, de 1 ano, estudando o livro de Hebreus, né, que tem sido uma bênção na nossa vida. Nós fizemos uma análise do texto, fizemos uma análise do livro todo, e em fevereiro começamos a estudar o último capítulo, versículo por versículo. Hoje a gente começa a estudar o versículo 16. Terminamos o versículo 15 na semana passada, onde diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ficamos aí quase 2 meses nesse versículo, não é? E hoje a gente começa o versículo 16. Eu espero terminar esse capítulo até dezembro. Se Deus quiser, a gente termina esse capítulo 13 até o final do ano. Hoje a gente vai começar a estudar o versículo 16, onde o autor diz o seguinte: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios, o que? Leia comigo, Deus se agrada. Então, só para a gente se situar, esse versículo 16, ele complementa o 15. Eu não entrei nele porque eu queria que vocês enxugassem comigo o versículo 15, o que nós fizemos durante quase 2 meses. Mas ele vem no contexto, ele vem como complemento do versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus, olha a palavra, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais o quê? Sacrifícios, olha o sacrifício de novo, Deus se agrada. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, mas não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, repartir com outro e fazer bem está no contexto do louvor e da adoração sacrificial do versículo 15. Então, o versículo 16 complementa o 15, que fala sobre adoração. Então, a gente começa a pensar um pouquinho hoje. No versículo 15 nós aprendemos que o autor, lembra que esse livro foi escrito para judeus convertidos, saíram do judaísmo, que quando pensavam louvor, na cabeça deles vinha o cerimonialismo, ou seja, a morte de um animal cujo sangue derramado perdoava o pecado e a carne era queimada em sacrifício ao Senhor. Então toda vez que o judeu pensava em adoração, pensava na morte de um bicho. Vem Paulo e diz assim, olha, no tempo da graça, o sacrifício foi Jesus no Calvário. Então, a adoração agora não tem a ver com morte. A adoração tem a ver com sacrifício da própria vida, com oferenda da própria vida. O que a gente oferta não é mais um bichinho. O que a gente oferta é a nossa vida. E toda adoração a Deus agora passa por Jesus. Então, nós aprendemos nos meses anteriores que o autor de Hebreus estava desconstruindo a mentalidade judaica, a mentalidade religiosa, e reconstruindo a mentalidade da graça, a mentalidade graciosa. Então agora o que vale não é o que a gente faz do lado de fora, é o que a gente faz do lado de dentro. E Jesus agora é o caminho, não mais o bichinho, não mais o cordeiro, nem mais o carneiro, nem nada. Jesus. Então, na cabeça do judeu, poxa, se a gente não mata nada para adorar o Senhor, o que a gente faz? Não, agora a gente apresenta a nossa própria vida. É a diferença. E a nossa vida é ofertada por Jesus. Nós aprendemos isso, mastigamos isso bem mastigados. E aí aproveitamos, você se lembra que a gente estava falando de adoração no contexto judeu? Nós trouxemos a adoração para o nosso contexto e aprendemos que existe um tipo de adorador e um tipo de adoração que Deus rejeita, Ele não recebe. É um tipo de adorador, um tipo de adoração que Deus não recebe. É aquela adoração que vem como prática religiosa, mas que não entra, não penetra na nossa vida. Nós falamos de Isaías, que foi citado por Mateus, porque esse povo se aproxima de mim e com o seu lábio me adora, mas mantém longe o quê? O seu coração. Do que Jesus fala, de um povo que do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro é outra. Desconexão entre o que há dentro e o que há fora. A gente na igreja é uma coisa, canta, dança, prega, toca, né? Corre, pula,
e todo mundo que olha para nós imagina que nós somos aquilo tudo mesmo que nós somos na coletividade. Mas Deus vem e fala assim, ó, na coletividade você é uma coisa, na individualidade você é outra. Se você não é o mesmo na igreja e sozinho, então você é um adorador que eu rejeito e a tua adoração eu não recebo. Mas também falamos depois que existe um adorador e uma adoração que Deus não consegue resistir. É aquele que adora em espírito e em verdade. Nós tomamos a 2 Crônicas capítulo 20 para traçarmos um perfil do adorador que adora em espírito e em verdade. É aquele que está pronto o tempo inteiro, prontidão. Aquele que conhece a santidade, não a santidade evangélica, mas a santidade do evangelho, porque a santidade evangélica nada mais é do que a abstinência. É uma santidade abstinência. A gente sabe quem é santo no nosso meio, porque ele não fuma, ele não bebe, ele não cheira, ele não faz, ele não usa isso, ele não usa aquilo, ele não faz aquilo, faz aquilo. A gente acha que ele é santo porque ele não faz um monte de coisa. Mas no evangelho é o contrário. A gente não só deixa o mau caminho, mas voltamos para o Senhor. Então a santidade é da inserção. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o santo não é só quem se abstém do mundo, como a gente aprende na igreja evangélica. Pelo contrário, o santo verdadeiro é aquele que se abstém do mundo enquanto princípios e valores, é treinado pela igreja para amadurecer humanamente, espiritualmente falando, e depois de maduro e santificado pela igreja, ele volta para o mundo e lá no mundo ele mostra o que Jesus fez na vida dele. É diferente. Então a gente acha que santo é quem não conversa com ímpio, quem não vai para o campo de futebol, quem não vai na festa de 15 anos, santo é quem não conversa com o pessoal na universidade, santo nunca vai para a festa de fim de ano da empresa, o santo é aquele alienígena. Tá? Então ele acha que santo é isso. Eu sou santo, separado, e eles são ímpios, são pecaminados. Né? Então santo e pecador não se fala. Pois aí o pecador continua pecador o resto da vida, e o santo imagina-se santo o resto da vida. E aí a gente deforma o evangelho. O evangelho é ide e não vinde. Porque no tempo de hoje, para o sujeito se salvar, ele tem que vir para a igreja. De modo que quem não vem à igreja está lascado, irmão. Porque os evangélicos não vão lá de jeito nenhum. E se for, os evangélicos que não vão, mete a língua neles. Não é verdade? É uma tristeza. Só Jesus para amar uma igreja dessa. Daí ele ama, graças a Deus. Né? Então, é a santidade da inserção e não da abstinência. Nós falamos sobre o adorador que Deus rejeita, pega o CD lá e você ouve. Aí hoje, a gente vai falar do versículo 16, que primeiro de tudo nos ensina que a adoração não é apenas vertical. A adoração tem uma vertente horizontal. Quando a gente fala assim, vamos adorar, a gente sempre fala, vamos adorar a quem? Ao Senhor. Então, a adoração é uma coisa que está tatuada na nossa mente, no nosso saber, como algo que vai parte da terra para o céu. Ora, de baixo para cima é vertical. Vamos adorar o Senhor. Então vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Qual foi a primeira música que nós cantamos hoje? Vejo que a vitória do Senhor. Estamos adorando. Então estamos cantando uma música para Deus. Ora, quando a gente vai ofertar, a gente também está adorando, não é ou não? Quando você traz uma oferta para Deus, vertical. Quando a gente traz 1 quilo para a ação social, a gente traz 1 quilo e ofertamos a Deus, horizontal, vertical. Na nossa cabeça está formatada a ideia de que a adoração é algo que se presta verticalmente. Esse versículo 16 desconstrói isso. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Então, louvem a Deus, mesmo que isso seja um sacrifício. Agora, não se esqueçam de uma coisa, que existe um sacrifício com o qual Deus se agrada. Qual é, pastor? É aquele que você faz o bem ao outro e não só faz bem, reparte com o outro. Essa é uma adoração que Deus recebe. Qual a adoração? Adoração horizontal. Não tem nada a ver com canção, não tem nada a ver com culto público, não tem nada a ver com monte, não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o próximo. Esse versículo fala da horizontalidade da adoração. Me ensinando a mim, ensinando a ti, nos ensinando a nós, que a adoração vai além do som, perpassa pela comunhão e pelo serviço.
Quando eu venho à igreja, ou quando eu estou no meu quarto, quando eu estou no meu carro, coloco a música, começo a cantar e adorar o Senhor, Deus recebe essa adoração, indubitavelmente. Mas esse texto diz que a adoração vai além do som, vai além da canção. A adoração perpassa pela comunhão, ou seja, do encontro e do serviço. Por isso é impossível ser evangélico sozinho. É impossível, vou melhorar, viver o evangelho dentro do mosteiro, dentro da caverna, como ele diz. Porque Deus mais cedo ou mais tarde vai falar contigo. O que você está fazendo aí sozinho dentro de uma caverna? Que evangelho é esse que você vive sozinho, não se mistura com ele? Ah, pastor, mas me misturar com as pessoas eu me machuco. Então eu me separo de todo mundo. Pois é, você pode estar fazendo qualquer coisa, menos evangelho. Porque evangelho se desenvolve no encontro. Evangelho se desenvolve na comunhão. E foi o Deus do evangelho que disse assim, ó, quão bom, quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? Em união. Foi o mesmo Deus que criou o evangelho que disse lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. Não tem jeito de se ver o evangelho sozinho. Você pode ter sido arrebentado, traído, machucado, sua igreja se adoeceu, teu pastor usou o poder que ele tem do público para assinar teu nome. Ô, irmão Jorge, eu estou de olho em você, seu safado, sem vergonha. Eu vi o que você fez lá. Pronto, o Jorge não pode se defender. Aí o pastor abusa do poder e fere você em nome de Deus. Você diz assim, eu não acredito mais em ninguém, não acredito mais em igreja, não acredito mais em nada, porque eu vou para a igreja, só me arrependo, então não vou para mais lugar nenhum. Pois é, o que o pastor fez com você ficou claro. Agora, o que você está fazendo com você é pior ainda. Porque você está vivendo um anti-evangelho. Esse texto me ensina que eu preciso, por Jesus, oferecer sempre ato contínuo. Nós aprendemos que a adoração não é algo que a gente presta esporadicamente, a adoração é algo que a gente vive todo dia. Aqui a gente está em culto público. Né? A reunião acaba daqui a pouquinho. O culto continua na nossa vida todo dia. Amém ou não? Todo dia. Reunião acaba. Culto, jamais. O culto somos nós. Nós somos o sacrifício do altar hoje. Né? Então, evangelho sozinho não dá. A adoração que perpassa por Jesus, que deve ser sempre prestada a Deus, mesmo que seja como sacrifício, essa adoração vai além do som. Ela entra na comunhão e no serviço. Se eu não comungo e nem sirvo, eu não vivo o evangelho. Você pode estar vivendo qualquer coisa que você quiser. Inventa um nome aí filosófico, né, com a sua intelectualidade, com o seu saber humano, com isso tudo que você pensa ser mesmo. Inventa um nome para esse negócio aí, para justificar a tua solidão, o teu isolacionismo. Mas, biblicamente, evangelho, isso não é. Então a adoração vai além do som. Não é só isso aqui. Por isso, algumas considerações antes da gente mergulhar na palavra. Primeiro, se a adoração perpassa pela comunhão e pelo serviço, nunca mudaremos o Brasil, nem os ares do Brasil, apenas através de eventos de adoração e louvor. Ah, tem um evento de adoração e louvor ali. Vai estar os astros da adoração no Brasil lá, e a entrada é tanto. E a gente vai para o congresso de louvor. Aí terminou o congresso de louvor, vai ter um outro ali não sei aonde, em Belfort Roxo. E a gente vai para o congresso de adoração. Vai ter agora outro em Curitiba, vamos para Curitiba. E vamos construir as casas de adoração. Vamos fazer os congressos de 72 horas de adoração. Só que quando a gente faz congresso de 72 horas de adoração, 24 de adoração, 150 horas de adoração, uma semana de adoração, tudo de adoração, do que a gente está falando? Canção, 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 canção. Música, 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 música. E a gente vê até hoje construção de palácios de adoração. Temos 2 palácios de adoração, onde tem adoração 24 horas por dia. 24 horas por dia. A intenção qual é, pastor? Mudar os ares do Brasil. Agora responda para si, para mim, para todos nós. Quantos congressos de adoração você já participou na sua vida desde que você é crente? Quantas palavras proféticas nos congressos de adoração você já ouviu sobre o Brasil? E se você for relembrar, não aconteceram quase nenhuma delas. Deixa eu ver se alguém se lembra aqui. Ano 2000, maioria o quê? Ninguém se lembra? Evangélica no Brasil. E na década de 90, eu fui bombardeado com esse negócio. Ano 2000, porque você se lembra que é da minha geração, que quando a gente pensava, isso só no ano 2000. Isso só no ano 2000. Ano 2000, a gente imaginava que ia ser igual às famílias Jackson, lembra? Quem tem 40 aí, 30 e pouco? Pô, ano 2000 vai ter carro voando, né? Vai ter casa no espaço, tal. Pô, nós já estamos em 2010, quase.
continua mesmo. É uma merda, né? Tô nada. Está pior que antes. Muita tecnologia. Evolução tecnológica, involução humana. Estamos nos barbarizando, voltando à idade da pedra. Né? Estamos cada vez mais animalescos. Aliás, dizer que nós somos animais é ofender os animais, porque os animais não fazem o que nós fazemos. O animal não mata por prazer. O animal só mata para comer, para se alimentar. O animal só mata para não morrer. Né? E não mata ninguém fora da cadeia alimentar. Então, nós somos bem piores do que eles hoje. Então, se eu sei que adoração é mais do que som, o sacrifício de louvor que eu tenho que prestar ao Senhor através de Jesus, não é só som, perpassa pelo fazer bem ao próximo, perpassa por repartir com o próximo. Se a adoração, que é sacrifício de louvor, que passa por Jesus e que agrada a Deus, perpassa pelo repartir, pelo comungar, então não adianta a gente fazer congresso de louvor, música, gravar CD, vender CD, fazer campanha de louvor, 24 de louvor, 70 de louvor, uma semana de louvor, castelo de louvor. Se o louvor for só música, saiba que você está perdendo tempo. Já sei que amanhã vai ter um monte de e-mail mexendo o saco por causa dessa palavra. É sempre assim. Pô, pastor, o senhor está jogando contra o louvor? Eu estou jogando contra o louvor aqui, irmão? Não estou. Adoro canção. Minha esposa é ministra de louvor dessa igreja. Eu não posso falar contra o louvor. Louvor é a razão da nossa vida. Fomos salvos para o louvor do nome do Senhor. Agora, quando nós falamos de adoração nesse país, falamos só de canção. Aí tu vê os congressos de adoração lotados de jovens, principalmente adolescentes, jovens também. Mas não adianta sair dali e comer a namorada. Não adianta sair dali e mentir para o pai. Não adianta sair dali e não ouvir ninguém naquela semana com misericórdia e liberar uma palavra de graça sobre quem quer que seja, como que diz Pedro, como quem entrega oráculos do Senhor. Não adianta sair dali e roubar o lápis do escritório. Ih, rapaz. Fala, Jeová. Olha o espírito aí, irmão. Não adianta sair dali e roubar uma resma de papel. Você vê como é que eu estou dentro da história? Amanhã eu vou até fazer uma averiguação na secretaria da igreja. Brincadeira, os meus são bons, né? Mas não põe a mão no fogo também não. Né? Não basta ficar cantando. Não adianta ficar só no som. Não adianta, irmão. Eu amo louvor, eu canto muito, eu não canto bem, mas eu canto muito. Amo adoração. A minha devocional eu não consigo fazer sem música. Eu, antes de ler a palavra, eu boto lá a musiquinha que eu tenho baixado no meu computador, boto ela tocando baixinha, e eu crio uma ambiência de adoração. Aquela ambiência me faz muito bem. Tenho dificuldade enorme de pregar em igreja que não tem louvor. É blá, 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 blá com a palavra do pastor. Mas, meu Deus do céu, cadê o óleo? Como é que eu vou pregar aqui, cara? É uma dificuldade horrível. Eu prego. Mas é diferente a gente cantar numa igreja que teve adoração, preparou o coração da pessoa, que criou uma ambiência para o Espírito Santo agir. Ama a adoração. O que eu estou querendo dizer é que esse texto, não sou eu quem estou dizendo, a Bíblia está dizendo que a adoração vai além da canção, vai além do som. Passa pela comunhão, pelo encontro e passa pelo serviço. Então, quem imagina que nós vamos, através de eventos de adoração, mudar o Brasil, mudar os ares, vamos começar a adorar para mudar o ar do Brasil. O ar do Brasil não vai mudar através de sons. Não é o som que a gente emite aqui dentro do tabernáculo, como um hino cantado, que vai mudar o ar da Malé, que vai mudar o ar da Sulacap. Porque no mesmo tempo que nós estamos aqui cantando Vejo Deus presente aqui nesse lugar, tem um monte de gente amaldiçoando a outra. Tem um monte de gente nesse bairro xingando o outro. Tem um monte de gente rogando maldição sobre o outro. São sons individuais ou relacionais que estão subindo para os ares também. Aqui nós somos um grupo de pessoas, algumas centenas, que cantam a música. Mas se você somar todos os cidadãos aqui dessa região, o que eles estão conversando agora um com o outro? Que tipo de papo estão levando? Ou mesmo que sejam mudos, não estejam emitindo papo nenhum. Que tipo de pensamento, que tipo de valores eles estão jogando enquanto energia para o universo? Então não é através de canção. É como nós já pregamos aqui, imaginemos que a gente fecha esse tabernáculo todo, e pode tirar todo mundo daqui, fica eu e mais dois, os dois fumando aqui dentro. Cada um fumando um cigarro.
Acabou o cigarro, eles vão embora, está tudo fechado. Aí você entra aqui, esse tabernáculo é enorme, 600 e tantos metros, 680 metros quadrados, né, se não me engano. Aí você entra aqui, assim que eles acabaram de fumar, os fumantes foram embora, o cigarro acabou. Mas tu entra aqui, tu vai sentir cheiro de quê? De cigarro. Você não fuma, mas lá no teu escritório todo mundo fuma. Quando você chega em casa, está com cheiro de quê? Cigarro é fumante passivo. Você sem tocar no cigarro, é contaminado pelo cigarro. A mesma coisa acontece no mundo. As nossas energias, as nossas produções humanas, os nossos sonhos, eles são jogados na atmosfera e nós somos contaminados por aquilo e não sabemos por quê ou como. Então não é uma canção que vai desanuviar isso, não, é a nossa produção. Também é canção, mas não só a canção. Então a gente vê no Brasil hoje, temos muitos eventos de adoração e muitos astros gerados nesses eventos. Foram gerados nesse evento porque compuseram músicas bacanas, gravaram CDs, ficaram ricos e cobram cachê altíssimos para cantar. A gente acha que isso é evangelho. A gente paga. A gente não. Tem quem paga. Não é? Agora, quantos eventos que fala de serviço social, de servir ao próximo, você vê acontecendo no Brasil? E quando tem, quantos participam? Quantos participam? Vamos ter um fórum de empreendedorismo social. 70, 80 pessoas, irmão. Vocês não vêm. Nós não vimos. Nós não temos interesse. Vai aprender o quê? Vai aprender alguma coisa para abençoar alguém. Para abençoar alguém está complicado. Eu estou querendo que alguém me abençoe. Abençoar alguém está fora de cogitação, porque eu estou com muito problema, eu não tenho tempo para preocupar com o problema dos outros, não. Pois é. Enquanto eu não preocupo com o problema do outro, parece que nem Deus se preocupa com o teu. É o egoísmo, que é produto do parasitismo. Então esse texto, amado, fala da verticalidade, da horizontalidade da adoração. Então, não adianta ficar só de canção, porque a gente vai perder tempo. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração, nossa adoração é reduzida a sino que retine, se ela for só vertical. Se ela for só vertical. Uma adoração somente verticalizada é uma adoração que não passa de sino que retine. Você bate lá no sino, plim, acabou. E se for um sino grande, você bate, dá uns plim, você chega a tremer. Muita intensidade, pouca duração. Sino que retine. É como as obras que a gente faz sem amor, como diz Paulo, né? Agora, uma adoração somente vertical, reduzindo a sino que retine, qual é o resultado disso? Frustração. Né? Quantos eventos de louvor a gente já participou na nossa vida e que adiantou no quê? Resultou no quê? Pastor, será que não serviu de nada? Não, de alguma coisa serviu. Sempre serve. Não há nada que seja inútil totalmente, nem há nada que seja útil totalmente. Não há nada mal do qual a gente não possa tirar alguma coisa boa, e não há nada tão bom do qual a gente não ache um erro. Algo mal. Nada é tudo. Nem tudo é nada, né? Quem tem entendimento entende. Então, alguma coisa foi bom. Agora, de quantos eventos e quantas profecias nós ouvimos a respeito do Brasil? O último evento grande de louvor que eu fui em 2005. Brasília, na verdade nem fui lá, eu fui pregar em Brasília, tinha aquela noite vaga, eu fui em Brasília. Foi até naquele congresso que foi no Maracanãzinho de Brasília, onde me viram lá no meio, aí me chamaram, a Aliança Apostólica Brasileira, aí disseram que Deus estava levantando um apóstolo no Rio de Janeiro, aí esse apóstolo é o Senhor, nós queremos consagrar o Senhor apóstolo. Muito obrigado, mas Deus não falou comigo, falou com você, mas não falou comigo. Aí eu não quis ser apóstolo. Como que você vai rejeitar o apostolado? Não estou rejeitando o apostolado, estou rejeitando o título. Né? Apóstolo eu sou. Só você descobrir o que é apóstolo. Mas na Bíblia, você vai ver. Né? Então, eu não quis o título. Então, todo mundo queria ser apóstolo. Eu rejeitei o apostolado lá no congresso. Eu não fui nem para aquele congresso lá. Naquele congresso, uma das apóstolas falou assim, Deus está me dando uma palavra. Que daqui a 2 anos, em 2007, através das águas do Brasil, esse país será totalmente santificado. Porque o problema está nas fontes das águas. O que eles fizeram? No dia seguinte fizeram com que todo mundo comprasse uma garrafinha d'água, essa garrafinha d'água fungida. Foi jogada dentro de um tambor de óleo, todas as garrafas, todo mundo passava lá, aquela fila,
Passava, jogava a garrafinha d'água dentro do tambor e trazia. E se comprometia em ir no rio da sua cidade e jogar aquela água lá, porque a água ia ser santificada, o povo ia beber água e o Brasil ia ser santificado. Oi, mas a coisa como é feita, a gente acredita nesse negócio. A gente, cara, é de Deus, aleluia. Se Deus está falando, a gente acredita. E o povo vem abaixo. Foi um ato profético legal, Adelson. Como eu sou incrédulo, preciso me converter, como dizem alguns. Eu falo assim, Senhor, eu não acredito que uma água desenvolva o papel que eu tenho que fazer. Santificar alguém é papel meu, não da água. O sal da terra sou eu. A luz do mundo sou eu. A terra vai charar quando eu salgar, quando eu iluminar. Esse cidadão aqui corrupto vai ser um santo quando eu que sou santo colar nele e ele for contaminado por mim. O problema é que nós não somos santos, nos relacionamos com corruptos, eles nos corrompem. Não é verdade? Como aquela mulher que esfregava o pé de Jesus. Se esse homem soubesse quem é essa que está aí brincando com o pé dele. Porque na cabeça do fariseu, a prostituta toca em Jesus e contamina Jesus. Na cabeça de Jesus, brinca com o meu pé, viaja aí, mulher. E ela está viajando com o pé de Jesus. Porque na cabeça de Jesus, quando a prostituta toca nele, ele que contamina a prostituta. Quando Jesus ressuscitou, era ela que estava lá. Quando nós somos santos, a gente pode andar em qualquer lugar. Porque a nossa identidade está formada em Deus. E aí, nós é que contaminamos. Nós é que somos o sal da terra. E não adianta, irmão. Você pode continuar alugando helicóptero, jogar óleo ungido na cidade toda. Pode sair com a unção do leão, mijando aí nas esquinas, demarcando território, como acontece por aí. Que você vai perder tempo. Quer perder tempo, você perca. Você é minha ovelha, precisa ouvir isso. Se houvesse um outro meio dessa terra ser sarada, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. E se isso não fosse verdade, Jesus não teria ido e não teria dito para nós, como o Pai me enviou, minha igreja, eu vos envio a vós. O papel é nosso, a obrigação é minha, não é da água, não é do óleo. Você pode comprar todo o óleo do mundo e jogar na Baía de Guanabara. Manda purificar a Baía de Guanabara e manda jogar óleo lá na Guanabara, no Rio Guandu. O Brasil inteiro vai beber água, vai continuar em pecado. Porque a água que santifica é a água da vida. E a água da vida habita em mim e em você. Somos nós. Então, o que esse texto está dizendo é que não adianta viver uma religiosidade templocêntrica, uma religiosidade do emocionalismo, se eu, enquanto ser humano, não sou humano como humano tem que ser. Se eu não pago o preço, se eu não sou ético. Se eu não sou exemplo para quem habita comigo. Eu vi uma frase muito interessante, eu acho que foi aonde? Foi no boletim? Será que foi no boletim que eu vi, meu Deus do céu? Se eu achasse no boletim, onde precisa dele, não aparece. Dá o boletim aí. Deixa eu ver se foi aqui. Você vê. Eu guardo essas frases, eu vou guardando tudo na minha cabeça. A gente tem alguns saberes na nossa vida que a gente imagina que não sabe. A gente ouviu, mas a gente imagina que passou e esqueceu nada. Quando você precisar daquilo, aquilo que entrou na tua cabeça, de repente foi para o inconsciente, quando você precisar daquilo, aquilo sobe o elevador do inconsciente, vem para o consciente e te ajuda. Aqui, ó, está aqui na minha cara. Viva de forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, pensem em você. Eu vi isso aqui domingo. Viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, lembrem de você. O que ele está dizendo? Nós temos que encarnar a justiça, temos que encarnar o amor, temos que encarnar a integridade. Para que não só os nossos filhos falem assim, eu tenho um amigo que é assim, esse cara é sério. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aqui eu recordo um exemplozinho que eu já dei para vocês, tão michuruca, mas que exemplifica isso aqui muito bem. Você vai se lembrar disso. Ano passado, no aniversário de um motoclube que teve lá em Pavuna, todo mundo sabe que os pregadores do caminho, nosso motoclube é cristão. Todo mundo sabe. Estávamos no aniversário e eu cheguei de moto. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Todo mundo sabe que eu sou pastor de Betânia. Aí o pessoal estava tudo lá e todo churrasco num evento de motociclismo é de graça, 0,800. Então é fácil engordar no meio. Aí eu cheguei, aí o pessoal veio falar comigo, ô pastor, como é que tá? Que bom que eu sou aqui e tal. E eu estava aqui numa rodinha com o pessoal dos pregadores. Aqui do meu lado, 2 metros,
a fila do churrasco e o lugar do churrasco. Aí, o senhor que estava lá dentro servindo o churrasco me viu aqui fora. Ô, pastor Neil, como é que tá? Falei, ô, seu fulano, como é que tá? Beleza? Pô, que bom que o senhor está aqui. Legal. Estou aqui conversando. Daqui a pouco vem ele com uma bandeja cheia de pratinhos de churrasco para servir a mim e o pessoal que estava comigo. Então ele veio com a bandeja e... Aqui, rapaziada, não, seu Afonso. Não queremos não. A fila está lá. Não, pastor, mas o senhor pode pegar, pode pegar. Eu falei, não, seu Afonso, nós não estamos na fila. Não tem problema não, pastor. O pessoal pode pegar, o senhor é da casa. Não, seu Afonso, olha o tamanho dessa fila, sirva o pessoal que está na fila lá. Ele insistiu e eu insisti, resisti. Eu não peguei a carne e ele foi lá e tal. E nós ficamos conversando. Daqui a pouco alguém bate de novo e fala assim, pastor Neil, eu estava olhando para o senhor. Se você pegasse aquela carne sem entrar na fila, todo o conceito que eu tinha sobre vocês, os pregadores, cairia. Mas o conceito subiu 1000 vezes porque o senhor não pegou a carne. Eu fingi que nem demônio é nada, por baixo, tá beleza, obrigado. Mas lá no fundo eu falei, olha como é que é sério o nosso testemunho. Uma carninha michuruca. Mas o cara saiu lá de trás e veio aqui, ó. Estava olhando, estou de olho no senhor. É assim que o mundo está. Você pensa que é brincadeira? Então, adoração, que é só música, que é só aqui cultica, isso é conversa fiada. É aqui, por exemplo, que os nossos dilemas, nossas brigas, nossos traumas acontecem. Tem sempre alguém que vem à igreja, fica assim, aquele irmão usa brinco, aquele irmão tem tatuagem, o pastor não prega de gravata. Ele se acha mais crente por causa da roupa que ele usa do lado de fora, no corpo. Pergunta esse miserável, quantas almas ele jogou para Jesus? Pergunta à esposa dele se ele a faz feliz. Pergunta para a mulher dele. Pergunta para o filho dele se ele é pai amoroso. Pergunta para o pai dele se ele é assim. A gente está sempre preocupado com o comportamentalismo. E a gente acha que Deus também está. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Então isso é importante. Nossa adoração é reduzida a sino que retine. O texto diz para verticalizarmos. Adorarmos sempre a Deus. Mas sem jamais esquecermos do horizontal, do próximo. Caso contrário, a nossa adoração é aleijada. É aleijada. Por isso, irmãos, que eu tenho tentado ministrar os irmãos, portanto, para quem recebe administração aqui, tem que ter um mínimo de massa encefálica, porque se ele não tiver, ele não consegue alcançar, por mais simples que seja. Porque o cara que está contaminado pela religiosidade, ele acha que tudo que Deus quer dele é o que ele faz para Deus na igreja. Na igreja. Vou para a igreja servir a Deus. Vou para a igreja louvar o Senhor. Aí a igreja tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O cabra vive enfornado na igreja. Porque ele acha que tudo que Deus quer é que ele esteja na igreja. Só na igreja. Enfiado na igreja. O que ele faz na igreja é o que agrada a Deus. Enquanto ele está na igreja, o mundo está no maligno acabado. E a gente não faz nada por esse mundo que Deus criou para que fosse o nosso jardim, para que fosse a nossa casa. E a gente esquece que tudo no projeto de Deus se realiza em nosso relacionamento com o outro e não só no nosso relacionamento com Ele. E é em função disso que eu estou mostrando a vocês que a gente vai conversar. Por exemplo, eu muitas vezes tenho a sensação que o Deus dos crentes, nosso Deus, é um outro Deus que não o Deus dos evangelhos. Porque quando eu leio o evangelho, na minha parca, quase porca análise, humilde análise, eu leio o Deus dos evangelhos e leio o Deus dos evangélicos, o Deus dos crentes e o Deus do evangelho, às vezes eu tenho essa sensação que eles são deuses diferentes. Deuses diferentes. Por quê? Como é o Deus dos crentes? O Deus dos crentes, eu coloquei uma palavra aqui, mas eu vou explicar para você, é um Deus endocentralizado. É um Deus sempre voltado para dentro. Endo vem dentro. E ele é o centro de tudo. Tudo gira em torno dele só. Mas pastor, você acha que nem tudo gira em torno de Deus? Gira. Gira sim.
Inclusive no Deus que a gente adora na igreja, um Deus endocentralizado. Ou seja, o que a gente presta para esse Deus, que é endocentralizado, é sempre dentro de templo. É sempre dentro de igreja. Dentro. O que a gente imagina que o Deus dos crentes quer de nós são os nossos serviços religiosos. Ou as nossas doutrinas. Como a gente gosta de doutrina, né? Essa igreja não tem doutrina. Essa igreja tem doutrina. Qual a igreja que tem doutrina? A igreja que tem doutrina é aquela que não deixa você fazer nada. E a igreja que tem doutrina? Aquela que você acha que pode fazer tudo. Sua igreja pode subir no púlpito sem gravata? Pode. Então sua igreja não tem doutrina. E a tua? Na minha não. Tem que botar 2 gravatas. Então é boa de doutrina. Sua igreja, irmão, o pastor deixa você depilar a perna? Deixa. Sua igreja sem doutrina. E a sua? A minha não. Tem que ser cabeludo. Então tem doutrina. A gente fica discutindo o pode ou não pode. Coisas assim que... Pastor, pode beber vinho? Aí um diz, pode. Não pode. Pode, não pode. Bebe, não bebe, do quê? A gente fica discutindo, pastor, usar tatuagem. Vamos fazer um debate na televisão sobre tatuagem. Aí não pode usar tatuagem, enquanto o outro está com uma tatuagem desse tamanho. Eles estão discutindo se pode tatuagem ou não, e o cara tem tatuagem, Deus está abençoando, o outro não tem, Deus está abençoando, tem gente que tem tatuagem, não vale nada, o outro também não tem, também não vale nada. E a gente está discutindo, muda nada, não absolutamente. Pastor, Natal, como teve na televisão, aí a gente pode celebrar o Natal? Não, Natal é uma festa pagã, porque Jesus não nasceu no dia 25. Mas Jesus nasceu, irmão. Mas não foi dia 25. Mas ele nasceu. Então vamos comemorar qualquer dia. Faz Natal em fevereiro. Mas comemora, o cara nasceu. Não, mas dia 25 é paganismo. E a gente está discutindo na televisão, que é paganismo. Então, entra nos fóruns de evangélicos, nas internet da vida. Meu Deus, só tu para amar isso aqui. Porque é muito idiotismo, irmão. É muito idiotismo. A gente está ali como um cachorro que está querendo pegar o seu rabo. Ele nunca pega o rabo, não sai de lugar nenhum. A gente está discutindo coisas que não servem de nada. Ceia, pastor. Ceia. Restrita, ultra restrita. Livre, ultra livre. Não, a ceia restrita é para os membros da igreja local. E a outra da mesma fé e ordem. Só os batistas tomam. E a ultra restrita, só membro da mesma igreja, da igreja local. E a livre, todos os evangélicos. E a ultra livre, qualquer um pode tomar. Então qual que você acha que é certo? E a gente se destrói discutindo qual é a ceia que é certa. Uma aquela igreja está servindo livre, a outra está servindo restrita, e está todo mundo adorando o Senhor e não muda nada. E a gente está discutindo as nossas doutrinas. Batismo, com muita água ou com pouca água? Só na cabeça ou no corpo todo? A gente está discutindo. Aí está lá aquela igreja só com a gotinha na cabeça, batizando desde sempre, Deus abençoando, e a outra mergulhando todo mundo e Deus abençoando também. Não muda nada. A gente discute umas doutrinas tão minimiscas. Enquanto isso, irmão, os pedófilos estão proliferando, corrupção proliferando, o diabo dando festa todo dia na nossa cara, no nosso quintal. E a gente está discutindo aqui, você é da Assembleia de Deus, irmão? Então não pode tomar ceia aqui não. Você pode, você é batista. Como é que você foi batizado, irmão? Gotinha. Então você está perdido, tem que batizar de novo. Minha irmã, quantos 3 dedos acima do joelho da sua saia? Não pode cantar aqui. E a gente acha que é isso que Deus quer da gente. O irmão está barbudo. O irmão está de barbicho. Não pode. A gente está discutindo isso. Porque o Deus endocentralizado do Evangelho é servido só aqui dentro. É um Deus que está preocupado com a disciplina. Mas pastor, o cara não veio no ensaio de sexta-feira, vai ficar sentado 3 meses, disciplina. Mas qual é o critério para ficar sentado? Por que é 3 meses e não 2,5? Por que é 6 meses e não 1 semana? Da onde vem o critério? Da cabeça do líder. Não tem critério. Tem que ter decência e ordem, mas a ordem quem é que imprime? É o líder. Aí a gente vive um grupinho, um clubinho gospel, que controla o comportamento do outro. Agora a pergunta assim, de vocês, quem falou de Jesus para alguém essa semana? Não, isso não importa, pastor, eu estava ocupado, no trabalho, fazendo faculdade, estou acabando mestrado. Pois é. Lembra de ter sentado com alguém na mesa, e esse alguém falou assim, pô, cara, estou precisando abrir o coração, sinto que você é de confiança, posso abrir meu coração contigo? Quem foi procurado para isso? Porque vendeu com o testemunho a imagem da misericórdia. Não interessa, gente.
Quero saber se você está cortando o cabelo ou não, se tua saia está para cima ou não, se você faz depilação ou não, se você foi batizado com água na cabeça ou com água no corpo, se você tem tatuagem ou não, se você pode usar piercing ou não. A gente fica com esse idiotismo. Amanhã minha caixa não cabe de e-mails. Passar o dia sendo bombardeado amanhã. Dane-se. Esse é o Deus. Esse é o Deus endocentralizado dos atos vácuos de adoração. Dos ajuntamentos, o Deus do sacrifício. Onde o único beneficiado é a entidade. Deus. Tudo que a gente faz aqui, o único beneficiado é Deus. A entidade. Só que a entidade que a gente adora não tem necessidade nenhuma. Ele não tem necessidade de nada. Se você vem ao culto ou não, diminui o que Deus é. Se você bota tatuagem no bota, diminui Deus. Se você, qualquer coisa, diminui Deus que você faz. Deus é. Seja você ou não. Agora a gente está aqui, brigando um com outros, porque a gente quer agradar o nome do Senhor. E a gente vê as igrejas cheias de gente, mas não pode contar que nenhuma delas do lado de fora. Domingo o crente sai como o rato da toca, cada um com a sua Bíblia do braço. Segunda-feira não vê nenhum crente na rua. Agente secreto de Deus. Ninguém sabe que ele é de Deus. Só se manifesta quando você bota meu nome, filha? Reteté não, tereré. Bota um tereré. Mano. Minha filha botou um dreadzinho lá no tribal e tal. Queria botar dread no cabelo todo. Você tá louca. Cabelo desse pra botar dread. Aí eu deixei ela botar um dreadzinho. Aí daqui a pouco aparece um cristão. Nossa, você botou dread. Deus não se agrada disso. Ah, cala a boca, irmão. Fala, ministra graça. Eu tenho alguém que eu vi, me mandou uma coisa pelo Orkut. No Orkut, ele quer mostrar que é crente. Está assim, ó. No Orkut dele. Arrependei-vos, raça de víbora. Esse cara vai atrair quem, meu camarada? O cara, em vez de botar uma palavra de graça, uma palavra que atraia. Não, raça de víbora. Faça como eu, se arrependa. Meu Deus. Ele acha que isso é o máximo. Pastor, eu acuso o pecado. Não, revela o amor. É mais fácil. Revela o amor. Esse é o Deus endocentralizado. E o Deus da Bíblia, irmão? Como é que é o Deus da Bíblia? Porque essas marcas aqui são marcas, na verdade, como sendo o único beneficiário de Deus, são marcas dos deuses pagãos, que exigem sacrifício dos seus súditos. Você vai lá no Deus da bruxaria lá, para só vir procurar aqui, porque a minha vida está toda amarrada, quero saber se alguém fez algum trabalho para mim. Sempre fizeram um trabalho para ele. Amarrou? Ah, pode ter certeza que o trabalho foi feito. Agora diga, como é que a gente desfaz esse trabalho? Você nem sei de lá. Diz aí. Você tem que fazer um trabalho para o mesmo Deus, para que o trabalho seja desfeito. Aí tu vai e bota lá uma garrafa, bota um bicho, bota não sei o que, bota não sei o que lá. Você tem que fazer alguma coisa para agradar a entidade, para quem sabe agradar a entidade ele possa te servir. Você tem que pagar alguma coisa. Hoje é a mesma coisa na igreja, só que na igreja dizem que é dinheiro que você tem que dar. Quanto dinheiro você mais dá, mais Deus faz por você. O princípio é o mesmo. É o mesmo. O mesmo Deus que recebe de uma oferenda para prejudicar você, recebe uma oferenda tua para não te prejudicar mais. Então, os súditos estão sempre preocupados em agradar o Deus pagão. Nosso Deus não é assim. O Deus da Bíblia é diferente, quer ver? Primeiro, nosso Deus não é Deus de si mesmo e nem para si mesmo. Nosso Deus é um Deus que se doa. João 3,16. Recitem comigo. Porque Deus amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que coisa louca. Para que você não pereça, não é você que tem que fazer alguma coisa. É Deus que dá o filho. Posso ouvir um glória aí, não? Nem eu não quero que você pereça. E o que eu faço? Não faz nada, eu que faço. Eu vou dar meu filho. Meu único filho eu vou dar para ele morrer no seu lugar. É um Deus que não é Deus para si. É um Deus que diz que o nome do seu filho seria Emanuel. Emanuel é o quê?
Deus conosco. Agora, atente, Deus conosco, não é Deus comigo. Também. Não é porque conosco, porque ele pressupõe que ele será Deus quando eu estiver com você, conosco. Ele é Deus para mim e Deus para você. E nós dois que servimos o mesmo Deus, teremos como resultado a comunhão. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que não é Deus para si. Esse é um Deus que não requer de nós. É um Deus que se doa a nós. Para quê? Para que nós nos doemos ao próximo. Segundo, ele não é Deus só transcendente apenas. Transcendente é aquele Deus que está além do que a gente pode perscrutar. Não é um Deus que joga na nossa cara a sua superioridade e mostra para nós a nossa mediocridade. Ele revela para nós a sua superioridade e exige de nós sacrifícios e que gere em nós terror. Não, ele é também um Deus imanente. Um Deus que se esvazia a si mesmo, toma a forma de servo e serve. Filipenses capítulo 2. Não é um Deus que está distante, longínquo, inatacável, inatingível. Não, ele é um Deus que é muito grande, mas porque sabe que a gente é pequeno, ao invés de exigir que nós sejamos grandes como ele se torna pequeno como a gente e diz assim, que eu não posso é viver longe de você, Neil. Eu gosto mais de estar na tua presença, Neil, do que você na minha, não é verdade? Aí se a gente tivesse um pouquinho de vergonha na cara, a gente ficava vermelho e falava assim, Deus me perdoa. Porque quem se enxerga, como eu já preguei aqui, porque entrou na luz de Deus, a única coisa que sai da boca é o que saiu da boca de Isaías. Ai de mim. Mas no nosso meio que tem gente soberba, sabe com quem você está falando? Tem noção de quem sou eu? É um barro. Barro medida besta. Um barro cego que não se enxerga. É o que é. Não é? Mas não, o nosso Deus, ele se doa. Nosso Deus serve. Nosso Deus é aquele que diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Deus da vida. Nosso Deus é um Deus cuja adoração que Ele quer não é gerada por um desejo megalômano. Me adorem, me adorem. Sabem quem sou eu? Me adorem, porque eu gosto de ser adorado. Amém? Me adorem, porque eu sou glorificado. Eu preciso da adoração. Um Deus megalomaníaco, doente, precisa de um divã. Não, nosso Deus não é esse Deus megalômano que só quer ser adorado para massagear o céu. Não. Ele quer uma adoração que nos faça melhores enquanto raça. Vamos terminar? Isaías 58. Isaías 58. Como toda quarta eu passo aí uns minutinhos do horário, mas você só ganha, viu? Até hoje não te guardou, vai te guardar depois de hoje também. Isaías 58:3, Deus diz assim, ó. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. Porque temos afligido as nossas almas, e tu não sabes. Olha a reclamação do povo. O povo é igual o tempo todo. Ó Deus, nós temos feito sacrifício, temos subido um monte, temos parado de comer, de beber, temos feito campanha, e tu não atentas para nada. Aí você vai lá no versículo 5. Seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como um junco, estender debaixo desse saco de cinza? Chamarias tu isso a jejum de aceitável ao Senhor? Como quem diz, você acha que o que eu quero de vocês, a adoração que eu quero de vocês, o jejum que eu quero de vocês, se manifesta através da religião e através da sua postura coletiva? Que você faça jejum, campanha, suba a monte, que você faça sacrifícios em meu nome. Você acha que é isso que eu quero de você? Não, aí você vai lá, no versículo seguinte, no versículo 6, aí Deus fala assim, acaso não é esse o jejum que escolhi? Olha lá, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres o oprimido, despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Veja o que Deus está falando, é exatamente o que diz em Hebreus capítulo 15 e 16. O que eu quero de vocês não é só essa adoração vertical, esse sacrifício que vocês fazem para mim. Eu quero que vocês façam um sacrifício para o próximo. Porque eu sou a entidade da vossa adoração e eu sou uma entidade que não tem carência nenhuma, mas o irmão que está do seu lado tem todo tipo de carência. Então, adorar a minha face, agora compartilhar com o irmão, é mais complicado. Aí a gente vê aquela igreja cheia de gente vazia, parasitada, esperando alguma coisa de Deus e achando que está agradando o coração de Deus. Deus fala assim, que ajuntamento legal, né? Que coisa bacana. Vocês abençoaram quem?
Aí o crente entra em crise porque ele não tem cargo na igreja. Ah, mas eu queria trabalhar para Deus, não consigo cargo na igreja. Irmão, não tem cargo na igreja para todo mundo. Não tem cargo para 3.000 pessoas aqui nessa igreja. Não tem cargo para 200 pessoas na tua igreja que tem 200 membros. Agora você precisa entender que você faz para Deus não é só quando está aqui não. Você faz para Deus quando você está lá trabalhando de torneiro mecânico, de mecânico. Você está lá semeando. Você está lá quando você é mecânico, o cara chega lá, pô, meu carro está engasgando, o cara está com algum problema. Você fala assim, moço, olha só, não dá para saber, eu só pego o carro aqui mais tarde. Ele deixa de manhã, você volta no final do dia, e o que foi? Não, foi só um cisquinho que estava na injeção. Eu tirei o cisco, seu carro está bom. Quanto custa? Não custou nada. Mas não, tem crentes que falam assim, isso aqui foi o bloco que rachou, vai ter que fazer o câmbio de marcha, isso aqui foi porque a rebimboca da parafuseta, isso é mesmo? É. Você é um safado. E Deus vai te retribuir isso. E não adianta vir para a igreja cantar corinho. Não adianta. Porque quando você diz assim, moço, foi só um cisco. Você pode ter certeza que o evangelho foi pregado ali. Rapaz, esse cara não existe. Mano. Foi um cisco pior. Gente, o cara disse que foi um cisco. Ele vai contar para um vizinho e fala assim, quem é esse cara? É ali da rua Jeroboão, número 12. Aí ele vai lá nesse mecânico. Quem é que não está atrás de um mecânico desse? Diz aí você que não é motorista. Está todo mundo atrás de um mecânico desse. Aí você fala assim, pastor, hoje eu não fiz nada para Deus. Como é que você não fez nada para Deus? Como é que você não fez nada para Deus? Porque você abençoou o cara. Você abençoou o cara cobrando o mesmo preço, seja ele com Corolla ou com Fusquinha 72. Porque a gente faz o preço de acordo com o carro que o cara tem. Não está pregando o evangelho. Aconteceu comigo uns 10 dias atrás. O óleo do meu carro, do Space Fox, ele é sintético. Dura 15 mil quilômetros. Em vez de 5. Os carros novos são assim. Agora, o preço dele arrebenta contigo. O preço de 4 latas, dos 4 litros do outro óleo, não paga 1 litro. Não. Aí eu troquei os pneus. Ele falou, queria trocar o óleo também. Mas o óleo que eu quero botar é sintético. Tem aí? Tem, pô, mas eu não sei o preço. Ele falou, esse óleo é caro, né, cara? Eu falei, não sei, eu vou ver. Aí eu falei assim, poxa, a última vez que eu botei, esse óleo custou R$50. Eu mandei, não foi isso. Estava testando a loja. Quando eu chego, ele vem com a lata e fala assim, quanto é que é o óleo? Eu falei, R$50. Eu falei, legal, eu posso ver o preço no teu manual lá, brother? Ah, não, estou sem manual, então você tirou esse preço, R$50. Não, eu vi na outra loja. Posso ouvir da outra loja? Você liga para outra loja para mim? Não, mas o senhor está desconfiando? Estou. Eu quero ver o valor. O óleo não era R$50, era R$38. Por que você me cobrou R$50? Não, porque o senhor falou R$50, porque o senhor estava acostumado a fazer. Pois é, você perdeu o cliente. Todo mundo que me perguntar da tua loja, não vem aqui mais nessa loja. Agora, a gente acha que ser honesto é ser idiota. Porque nós vivemos num mundo de safados. Porque todo mundo é safado, a gente acaba sendo. E não sabe que quando você mantém sua integridade, você está prestando um culto de adoração ao Senhor. Quando você corta cabelo, quando você é mecânico, quando você está lavando roupa, quando você é ascensorista, quando você é patrão, quando você é o raio que o parta. É repartir com o próximo, é ser bênção na vida do outro. É isso aqui que Deus está falando. Eu não quero só uma adoração que te faça raspar a cabeça como voto. Não interessa o seu cabelo. Não estou preocupado com o teu jejum. A não ser que você pegue o jejum, o pão que você não comeu, eu reparto com quem está com fome. Porque se for só para não comer, então o jejum também não me interessa não. Está falando que a prática religiosa, Deus está dizendo, não receba mais isso, irmão. Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício, louvor, escolado, conversa, não. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com o teu próximo. Porque é com esse sacrifício que Deus se agrada. O culto que agrada a Deus, mais do que o culto que a gente presta na igreja, é o culto da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, sábado e do dia a dia. É lá que Deus tem que fazer. Serviço que a gente presta a Deus e que faz com que Ele se alegre, não é o vir aqui pregar como eu prego, tocar como Ele toca, sei lá, um cargo na igreja. Não, é o que você faz no dia a dia. Essa palavra a gente não gosta de ouvir. Termino. O que o Deus da Bíblia deseja de nós? Primeiro, que tenhamos a mesma cosmovisão que Ele. Visão de mundo. E que visão é essa? O Deus que a gente serve se doou, se esvaziou e serviu. Ele quer que nós nos doemos, que nós nos esvaziemos, sejamos humildes,
nos humanizemos e sirvamos. Porque ele diz que quando a gente serve, que ele se agrada de nós. O que ele quer de nós? Que nossa religião transcenda o discurso. Numa folha depois de Hebreus capítulo 13, você vai ver lá o autor de Tiago dizendo uma coisa muitíssimo interessante. Tiago 1, 26, 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvos nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Religião para Deus não é vir à igreja, não é usar terno, não é botar saião, não é manter a perna cabeluda, não é dizer glória a Deus, não é falar língua, não é o que a gente faz aqui dentro. É serviço ao próximo. Por isso que eu digo que o céu vai ser um lugar de muito susto para muita gente. Você vai chegar no céu, se chegar, procurar um monte de crente da sua igreja lá. Santarrão do templo. E não vai encontrar ninguém. Aí vai ter aquele chefe de trabalho, colega de trabalho, que você nem imaginou que estivesse lá, vai estar lá na porta. Seja bem-vindo, meu irmão. O que você está fazendo aqui? Pois é. Você estava enganado. Céu não é para crente, não. Céu é para servo. Vocês não são conhecidos pelos dons e pela religião, não. É pelo serviço. Pelo serviço. E a gente precisa ter cuidado com isso. Terceiro e último, que sejamos perseverantes no que somos. Ou seja, não nos deformemos da qualidade de servo para frequentador de templo. E perseveremos no que fazemos. Não desistamos, porque Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos. Fazer bem cansa. Você vai dizer: estou cansado de ser idiota, irmão. Vou passar o rodo também. Estou cansado de ser bobo, é verdade, fazer o bem cansa. Bom, se você não está recebendo a gratidão daquele que se abençoou, saiba que ele é porco. E a porcos não se lança pérola. Talvez você não deva lançar mais pérolas para ele, mas nunca pare de lançar pérolas. Tem gente precisando de pérola por aí, irmão. Porque o que eu tenho visto é muita gente sendo bom e recebendo mal. O que ele faz? Se transforma em maldoso também e deixa de fazer o bem. Que a Bíblia diz que a gente não pode lançar pérolas a porcos, mas deixar de lançar pérola jamais. Tem muita gente boa que quer muito a tua pérola. Mas toda vez que eu me relacionei, me machuquei. Se relacionou errado. Tem muita gente boa que amaria ter um tempo de relacionamento com você, de 10 minutos de papo contigo, de poder sentar na mesma mesa que você, de poder se alimentar do que você tem jogado na vida. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E a Bíblia diz, palavra de Jesus, ainda tem muitas ovelhas que não são desse rebanho. Não são desse rebanho, mas são ovelhas. E é nosso papel achá-los por aí. Portanto, irmão, o sacrifício que Deus quer é que nós o adoremos, mas através do serviço ao próximo. Então, irmão, não seja só evangélico mesmo de igreja, não. Seja cidadão carioca que faça bem para a sua cidade. Seja um morador daquela sua associação de moradores participantes. Seja alguém que cumpra o teu papel na sociedade. Porque quando ele morreu, não morreu para salvar só o indivíduo, não. Ele morreu para salvar a raça. Ele morreu para salvar a sociedade. Ele morreu para salvar a terra. Porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então ele morreu pelo planeta, ele morreu pelo universo, não morreu só por você. Alguém me mandou um e-mail que me abençoou muitíssimo. Eu fui abençoado muito essa semana por duas coisas. Primeiro, por esse e-mail. Segundo, por um telefonema que eu recebi hoje à tarde de alguém que não liga para mim há muito tempo, que me ligou e me abençoou tanto, porque eu descobri que ele ainda sabe que eu existo. Né? Isso me fez muito bem. E o e-mail, eu não sei quem me mandou esse e-mail, porque somos e-mails. Que e-mail é esse? Ele falou assim: ainda existem ações de bondade no mundo. Um cachorrinho que estava dentro do rio, tentando sair do rio. Não conseguia. Aí 2 garotinhos estavam passando, 2 jovenzinhos de 8, 10, 12 anos. Tentou chegar lá, mas não conseguia. Aí o que eles fizeram? Estavam com a bolsa, um segurou aqui em cima no rio, um rio assim curvo. Aí um segurou aqui, esticou a bolsa, o outro segurou na bolsa, desceu naquela ribanceira, pegou o cachorrinho, e ele veio puxando o outro, aí tirou o cachorrinho, aí aparece o cachorrinho fora do rio, se sacudindo, salvo pelos meninos.
Só isso. A imagem do esforço humano para salvar um vira-lata. O que um vira-lata pode dar em troca disso? Nada. Esse é o bem que a gente faz, que é o verdadeiro bem. Porque a gente faz sem esperar nada em troca. A gente faz porque faz parte da essência que o Senhor formatou em nós. A gente não faz bem para receber em troca. Se receber é ótimo, pelo amor de Deus. Cada vez que você for abençoado aqui por uma palavra, 10 na minha mão, tá bom? Eu recebo. Mas a gente não faz para isso não. A gente faz porque faz parte da nossa essência, fazer o bem. Deus te livrou do homem velho e plantou em você uma nova criatura. E essa nova criatura não é salvo pelas obras, mas é salvo para as boas obras. E quando a gente semeia esse bem volta para nós mais cedo ou mais tarde. Aqueles moleques salvaram o vira-lata. Ah, mas a vida vai devolver isso para eles. Devolve. Eles jogaram um bumerangue. E esse bumerangue volta. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Um cachorro também é criatura de Deus. Não é um irmão nosso em Cristo, não. Mas é uma criatura de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, meu? Não? Volta. Volta. Então, irmão, quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E adore a Deus verticalmente, mas não se esqueça da horizontalidade. Porque fazer o bem e repartir com o teu próximo, isso é um sacrifício com o qual Deus se agrada. E se você tem algum interesse em agradar a Deus, não vem aqui só para cantar um corinho para Ele, porque não é isso que o agrada. O que agrada é quando você entende que aquele a quem você tem que servir não é só Ele, porque Ele não tem carência nenhuma. Você tem que servir o teu próximo. Esse é cheio de carência. Servindo, você vai ser servido. Servidos mutuamente, nós estaremos adorando ao Senhor. Nessa comunhão, o mundo dirá, de fato, Jesus está no meio deles. Como é que você sabe? Por causa da forma como eles se tratam. Não é o que Jesus ensina? Que Deus nos faça assim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Está em pé.